Muito bem, voltamos com Na Real. Estamos de volta com mais um episódio. Sim. E aqui, de novo, meu querido amigo... Tudo bem, Lucas? Pastor Paulinho Brito. Acho que agora, durante um tempo, a gente vai ficar junto. Exatamente. Né? Meu papai tá dando uma segurada de onda dele, né? Ele precisa dar... Tá no estaleiro. Tá, isso. Ele tá tranquilão. Então, então, logo, quem sabe, mais pra frente ele volta. Sim, e é até bom falar que ele tá bem também. Ele tá bem né? pra caramba, tá? Isso. Ele tá muito bem. Manda lá um oi, pastor, no WhatsApp dele, ele vai ficar feliz. E é isso. E hoje a gente tá com convidados especiais aqui na nossa mesa. Braga e Elisa e Braga, né? O Braga da Elisa e a Elisa do Braga. Com certeza. Aprendeu, Porque, né? É, aprendi. Eu entrei no Casados para Sempre. Sim. Esse ano, né? Que começou a turma. E eu fui no primeira aula, foi sensacional. E já faltei 3 aulas. E já percebi que eu não vou conseguir fazer dessa vez, vou ter que fazer da próxima. Sim. Porque eu viajei a trabalho e perdi 3 aulas. Então, mas eu na primeira aula já aprendi essa. Braga da Elisa, Elisa do Braga. Sim. Na próxima turma eu vou estar lá firme e forte. Amém. Amém? Estamos te aguardando. Amém. Você e Jéssica. Amém. E aí, pastor? Tudo bem? Assumiu aí, tá? Como é que é? Assumiu a posição aí já. Eu vou devagarzinho a primeira vez, eu vou pegando. Não, já é nossa. Já participou Bacana. quantos? Já Real? um? Não. 2, não? Com a tua participação do outro lado, só que são 3, pô. Né? Sério? Você foi entrevistado. Fui. Aí você esteve aqui comigo entrevistando meus pais. Foi. E agora é a terceira 2, vez. É verdade. Se Que memória, hein, Lucas? Se bobear tem mais uma aí. Que É melhor que eu. Esquecendo. Minha memória não é muito boa, não. A gente tem que beber mais água. É. Então é isso. Braga e Elisa, sejam bem-vindos ao Na Real. Que bom ter vocês aqui. Braga e Elisa, para quem não sabe, são membros da nossa igreja de Jacarepaguá, mas também foram membros do Meyer, né? Sim. Ok. Vocês são casados há 38 anos. 2 meses e 1 dia. Aí, ó. Olha, que moral, hein? Foi 14 de fevereiro de 1987. Aí, ó. Nós nos conhecemos em janeiro de 83 e casamos em fevereiro de 87, 4 anos depois. Legal. Bom tempo de namoro e noivado. 4 anos. 4 anos. Eu tive mais ou menos isso também. 42 anos e casados há 38. Maneiro. Aí tem 2 uma filhas, história. Morgana e Raíssa, Isso. que também já tem, cada uma tem 2 filhinhos, Isso, né? Isso. Valentina e João Miguel, e Noah e Maria Eduarda. Isso. Sim. Perfeito? 2 casais. Sim, 2 Que casais. bacana. Que legal, que legal. Que Muito alegria legal, ter vocês aqui. Sim. Olha, Vocês nós são líderes estamos- do Casados para Sempre. Vamos dar um pontapé disso aí. Nós, esse ano, né, nós estamos como coordenadores, né, do Casados para Sempre, lá na Maranata da Praça Seca, mas nós já estamos no ministério há 15 anos. Fizemos o Casados para Sempre, primeiramente, em 2010, né, amor? 2010. E 2010, gostamos muito do ministério, é um ministério que a gente considera realmente muito sério, né? E Sim. o principal que ele nos dá ferramentas para que a gente possa usar no momento difícil, né? Na hora complicada do casamento, né? Que sempre acontece, que a gente sempre acha, muitos casais pensam, não, tá tudo bem, casamento tá tranquilo, mas sempre tem como a gente melhorar, né? É verdade. E a gente se apaixonou pelo ministério, ele também tem o Paz para Toda a Vida, Sim. que eu também tive muito desejo no coração de fazer. Aí também fizemos o curso e gostamos muito, também ministramos o Paz para Toda a Vida. E agora a gente está partindo, o pastor Ari pediu para a gente fazer o AN também, que é o curso para noivos. Sim. Que legal. Para a gente poder também implantar, né, lá na Praça Seca. Legal. Que legal. Você já Então, fez, já né, o são- Casados para Sempre? Fiz casado para sempre. Eu acho que eu fui seu convidado tu foi no meu jantar convidado. final. Foi bem bacana. Caraca, olha que interessante. Fiz bons amigos, porque as dinâmicas de conversa, de troca, você Sim. conhece pessoas da própria igreja que às vezes você não teria tanta intimidade. Então, É verdade. me gerou bons amigos, que até hoje a gente tem essa proximidade, Legal. que foi no Casados para Sempre. E a gente percebe que o outro casal tem o mesmo problema que Sim. nós, né? Que a gente sempre acha. É verdade. A gente acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Mais verdade. verdinha, mas não é. E a todo gente mundo aprende tem. com o erro dos outros também. Sim. Alguns testemunhos fazem você repensar se você está dando brecha, está dando oportunidade para o inimigo naquela área ou não. Sim. Então, eu acho que é muito bom.
Até se você é casado há pouco tempo, faz. Tem gente que fala, não, vou esperar um pouquinho mais para ter mais tempo de casado, para ter problema. Não espere. É verdade. Faz antes, porque vai te ajudar. E o principal, que é em cima da palavra de Deus, né, pastor? Sim. Totalmente ali são as lições, né? Porque Deus tem caminhos, né, para nos orientar em todas as áreas. E no casamento a gente vê que é bem, né, bem forte realmente, né, a preocupação que Deus tem, né, com a família, né, com os casamentos. E o Casados para Sempre, que eu acho, desde o princípio eu achei interessante, que ele não é um ministério autônomo, porque ele é um auxiliar da igreja. Então, ele não invade a igreja. Sim. Ele para na porta da igreja. Dentro da igreja, quem manda é o pastor. E Então, nem coabita alguns irmãos para serem desse ministério, porque tem alguns ministérios que são para-eclesiásticos, né? Que a pessoa fica tão empolgada com o outro ministério que para de servir na igreja como servia para poder se envolver nesse outro ministério. E também não é legal. Não é bom. Não é bom. Eu vejo que Casados para Sempre, ele traz as pessoas saudável, né? Saudável, que traz os irmãos para dentro da igreja, né? E não tira eles da igreja. É um braço de projeto apoio. Família, total. Isso mesmo. Com certeza. É um braço de apoio para a igreja, é o auxílio para o Ministério Família. Ponto. Esse é o propósito do ministério. Legal. Vocês conseguem lembrar, sem citar nomes, é claro, de um ou dois testemunhos assim que impactaram vocês, de casais que participaram? Acredito que o próprio testemunho de vocês vai por esse caminho também, né? Da vida de vocês, mas de vocês como líderes e participantes do projeto Casados para Sempre. E você fala assim, caramba, esse casal chegou aqui com essa gravidade de problema. E durante o projeto, durante o trabalho, Deus transformou a realidade deles e eles... Sim, conhecemos. Ela pode dar um exemplo do Meia e depois eu dou outro da Praça Seca. Legal. Bom, do Meia, eu estou lembrando... Ah, sim, já lembrei. Teve um casal que eles estavam já se separando, né? A esposa falou para mim que não tinha mais jeito. Elisa, não tem mais jeito, eu vou me separar. Por vários fatores, né, que a gente sabe que não é um motivo só. Sim, né? Um conjunto de... É um conjunto, né? E também a gente sabe que não é só o cônjuge que erra, né? Os dois têm culpa, né, na história. Mas ela não queria mais tentar, estava cansada, falou, não tem jeito, já estou até com um advogado já para poder, né, entrar com divórcio, a coisa toda. Eu falei para ela, olha só, eu conversei, falei, olha, não é bem assim... Tenta, conversa mais uma vez com o seu marido, dá uma oportunidade, vocês têm um filho. Ela falou, não, Elisa, não tem jeito. Falei, aí eu fui almoçar com ela, tentei convencê-la. Mas, né, ela falou, não tem jeito, Elisa. Eu falei, tá bom, mas eu vou continuar orando, vou orar por vocês. E ela acabou que começaram a fazer o curso, né, se deram essa oportunidade. Aquela última tentativa. No dia, né? Exatamente. Aí, no dia, né, da formatura... A gente, né, perguntou quem queria dar um testemunho e ela prontamente levantou, foi lá na frente, falou que se arrependia, né, por ter passado por aquele momento de pensar no divórcio, que ela amava o marido dela, que eles iam continuar, exatamente, e estão casados até hoje. Isso já tem anos, né? Então, assim, a gente vê que realmente vale a pena, né? Sim. A gente mesmo, né, como líderes, outros irmãos também da igreja, que tem muitos líderes lá, a gente se dedica porque a gente vê que vale a pena, né? Vai falar outro, Brad. E agora, recentemente, o ano passado... Não pode falar o nome. O ano passado, um casal que a gente estava ministrando o curso e... Nós vimos que a esposa ela estava bem assim, oprimida, quase não falava, e a gente tentando, né? Poxa, qual a sua opinião? O que você fala? Tal. E o casal foi assim até o final. Quando acabou o curso e nós perguntamos quem queria dar testemunho, ele deu um testemunho que emocionou todo mundo, porque... ele falou que o curso mudou completamente a relação do casamento deles, porque a mulher dele, ele disse que a mulher não tinha voz, que ela não opinava em nada porque ele não permitia. Tudo ele resolvia, ela era como se fosse um zero à esquerda, não falava. Ela não tinha espaço. Não tinha espaço, a palavra é essa. A opinião não valia. E que, através da palavra de Deus que é usada nesse ministério,
mudou completamente a vida do casal. Ele se arrependeu muito de tudo que ele impingiu a esposa, né, durante esses anos todos, e mudou completamente. E esse marido hoje é líder de ministério na igreja, foi nomeado diácono da igreja. Então você vê o que Deus faz, transformou a vida dele. Entendeu? Através de um ministério, com a palavra de Deus. Logicamente, a nossa igreja também é muito pai dessa mudança, né? Sim. Porque todos lá são assim bem de conduzir o Ministério e Família, de apoiar, de tentar melhorar as famílias da nossa igreja, porque isso é bom não só para Maranata, mas para a nossa cidade, para o nosso estado. É verdade. Amém. Glória a Deus, que legal. Agora, né? é difícil, não sei se é... A gente, às vezes, vê o comportamento do homem mais rígido nessas mudanças. As mulheres são mais flexíveis. E esse testemunho eu achei interessante porque ele percebeu que ele estava sendo, né, assim, mais duro e resolveu mudar. Isso é a ação do Espírito Santo. Sim. Com certeza. E mudou a relação até com os filhos, né? Melhorou com ela e com os filhos também, o tratar, né, com os filhos. Bacana. Muito bom. Legal, é isso. Então, ó, Casados para Sempre na sua igreja aí. Ó. Sim. Fique esperto nas datas, não perca as aulas que começou agora aqui na Tijuca também. Eu perdi já 3 horas. Na próxima eu vou botar. Legal que, pô, nesse que a gente estava começando, tinha um casal lá fazendo recém-casado, tipo, 3 meses de casado. Legal. Já fazendo o curso, não é? O casal lá da igreja. E é isso, cara. Eu fiz um encontro de casais com 1 ano de casado. Aí, é isso, cara. E o Pedrinho, 1 ano. Aí. Não, 3 anos. E o Pedrinho foi fruto do encontro. A gente voltou, a Ju engravidou. Olha, que coisa linda. Voltou cheio de alegria, cheio de amor. E o Marquinhos e a Mônica, que hoje são pastores da igreja, né? Eles foram nosso líder de quarto. De quarto não, porque é do grupo, né? Que tem. Sim, do grupo. Eles eram líderes de grupo. Bacana. Glória a Deus. Então, agora vamos entrar na história de vocês. Quem é Elise Braga? Vou começar pela Elisa. Onde é que você nasceu, Elisa? Eu nasci no Rio de Janeiro mesmo, aqui na Tijuca. Na Tijuca aí. Sim, Tijucana. Tijucana, legal. E os seus pais, que você tinha irmão, como é que era a sua casa? Sim, meus pais, né, pai e mãe, né, graças a Deus, assim, pessoas muito... família mesmo, muito dedicados, né? Meu pai, um homem muito sério, estrutura muito boa. Eu tenho 2 irmãos, quer dizer, um faleceu já, né? Já tem 4 anos, e tenho mais um irmão, que mora em Friburgo. Entendi. E você, Braga? Eu também, minha família, meu pai e minha mãe foram casados 52 anos. Uau! Até que minha mãe teve AVC, ficou 2 anos e meio mais ou menos em cima da cama, e ele, depois da morte da mamãe, ele ainda viveu mais uns anos, mas assim, bastante deprimido, né? Porque 52 anos, fora o tempo de namoro, mas a minha família, sim, meu pai e minha mãe também bem estruturados, nós éramos 4 irmãos, hoje somos 3, então a minha família... tranquila, minha mãe sempre fez questão de que a gente estudasse, nos deu educação, graças a Deus nenhum de nós se desviou, ninguém, é bandido, é isso, aquilo, é vagabundo, não, todo mundo trabalhou, todo mundo estudou, legal. Uns mais, outros menos, né? Mas são circunstâncias da vida, mas eu só tenho a agradecer a Deus pela minha família. E você era de onde? Você não era daqui do Rio? Eu sou de Maceió, Alagoas, mas eu me considero carioca porque eu vim para cá com 1 ano de idade. Não tem nem sotaque, era isso que eu ia falar. Mas você já voltou lá, né, em Maceió? 2 vezes. Maceió tivemos recentemente, no ano passado voltamos lá. Maceió é muito bonito. Muito bom, muito bom. Eu recomendo. E vocês se conheceram... Peraí, tá. Então você veio para o Rio de Janeiro, você veio morar onde, Braga? Nós moramos primeiro em Vaz Lobo, ok. Depois moramos na Vila da Penha e na Penha Circular. Isso.
Como é que vocês se encontraram, um na Tijuca, Bom. o outro na Penha? Como é que foi isso? Vamos lá, eu morava em Caxias, né? Ok, aí você já não estava mais na Tijuca. Não, eu nasci aqui, mas eu morava Tá. em Caxias. Ah, ok. Entendi. Sim. E aí eu, né, cresci e tal, estudei, era normalista. Aham. E o Braga era DJ. Braga trabalhava É mesmo, no Braga? clube. Olha lá, que legal. Clube Recreativo Todo mundo Caxiense. olha, o diácono ali. Não sabe. DJ Diácono Braga. Durante 15 anos Ó. da minha vida, eu fui DJ, fiz show com todos os artistas da época, com Djavan, com Kid Abelha, com Jorge Benjor, Ó. com Lu Santos. Santos, com vários artistas, porque eu fazia tanto o baile como DJ, como os shows também. Esperava Entendi. o som, né? Exatamente. Então eu vivi nessa vida louca mesmo, até que conheci a Elisa. E como é que conheci a Elisa? Justamente fazendo a divulgação desses bailes. E aí encontrei, eu falei, poxa, que mulher linda. E dali, Vocês tinham quantos anos? 28 anos. Você Sim. tinha 28. Eu tinha 17. Sim. E a partir dali, encontrei a segunda vez, a terceira na quarta. Falei, essa é a mulher da minha vida. O cara se apaixonou totalmente. Love at first sight. Boa. Essa é a verdade. E aí vocês se casaram quanto tempo depois? Foi 4 anos. depois, É, né, que vocês falaram. 4 anos, Caramba. Que legal, cara. É porque, É uma vida. assim, né? Primeiro que a gente não é só a questão de não ter pressa. A questão era mesmo financeira, porque Sim. a gente pensava, pô, vai casar, mas como? Casamento tem que ter muita coisa, comprar muita coisa. E eu, nessa época, eu já tinha saído desse mundo, que eu falei, poxa, eu tenho que sair disso. Você já tinha se convertido, não? Não. Isso foi tudo antes da conversão. Antes da Bem conversão. antes. E aí eu falei, não, eu tenho que sair disso, porque eu vivia uma vida contrária, eu vivia na contramão. Porque Que é uma vida de enquanto as casado. pessoas, na sexta, sábado, domingo, estavam em casa, vamos dizer assim, É. mais sábado e domingo, claro, eu estava trabalhando. Sim. E de segunda a sexta, enquanto as pessoas estavam trabalhando, eu estava folgando. Com exceções, quando tinha uma festa numa quinta, Sim. ou alguma coisa, uma cerimônia que eu precisasse levar uma sonorização, qualquer coisa desse tipo. Então, aquilo... Aí, quando eu conheci a Elisa, eu falei, poxa, eu preciso casar, constituir uma família, e não vai ser nesse meio que eu estou vivendo que vai dar certo. Porque a gente sabe como é esse meio artístico. Foi uma questão Né? de maturidade, né? Que você chegou nesse... Sim. com a idade. É. Eu dei jeito nele, né? Boa. Não, com certeza. E aí vamos mudar, sair disso. E eu já tinha começado e parado no meio a faculdade, porque a minha vida secular, quer dizer, primeiro eu comecei fazendo economia, achando que era uma coisa fantástica, vou fazer economia. E eu vi que meteu matemática no meio, deu ruim para mim. Yeah. E aí começou, tem contabilidade, eu comecei a ficar reprovado, falei, isso aí não é comigo. Falei, aí vi, durante o curso de economia, que tinha instituições de direito público e privado, falei, eu acho que é isso. E aí passei para direito. Só que quando eu tentei fazer essa mudança, nunca tinha vaga, eu acabei trancando e saindo dessa universidade, que era Gama Filho, e indo para outra universidade para fazer direito. Sim. E aí, quando eu conheci ela, eu falei, foi justamente nessa época. Eu voltando para terminar a faculdade, e aí me formei em Direito, e aí a nossa vida começou a dar um upgrade, e ela trabalhando, e eu trabalhando, e a gente foi se ajeitando para se estruturar e casar e ter condições de ter uma família, né? Sim. Entendi. Vocês, então, nessa época, vocês tiveram uma formação cristã, mas ainda não eram evangélicos, não tinham tido um encontro com Jesus. Exatamente. E como é que foi isso aí? Porque, assim, Jesus faz toda a diferença na vida do casal, mesmo você com maturidade de olhar e falar, tipo, pô, não quero essa vida de noite para minha casa e tal, mas ainda assim
existem outros problemas além desses, né, que poderiam ter sido resolvidos. Como é que foi essa transição até, e como é que foi esse chamado, tipo, de conhecer Jesus de forma mais profunda e conhecer Jesus de verdade? A gente morava, né, próximo à igreja do Meier. Eu passava, né, em frente à igreja Maranata e eu pensava, qualquer dia eu venho nessa igreja. Quer dizer, Deus já estava trabalhando, né? A igreja já estava construída ou ainda não? Já estava construída, já. E eu passava ali, em 2004, né? Por aí, qualquer dia eu venho a essa igreja. Ninguém nunca me convidou, né? Para ir, né? Eu não conhecia ninguém, né? Que fosse membro, né? Da igreja. E eu tinha um problema assim, eu tinha muita enxaqueca, né? E eu acordava de madrugada com aquela dor de cabeça horrível. Eu ia para o sofá, né? E ficava assistindo, né? Há 20 anos atrás não tinha muita coisa, né? De madrugada. Era programa realmente, né? Evangélico, né? Fala que eu te escuto. Exatamente. Eu ficava ali assistindo, né? Assistia algumas pregações e eu concordava com o que eu estava ouvindo. Eu falava, gente, eu pensava assim, eu vou acabar virando evangélica. Eu pensava isso. Sabe? Eu Faz sentido assim, essas coisas. Exatamente. Até que, né, nós realmente, o Braga sofreu um acidente, né, automobilístico em 2005, em janeiro de 2005. E ele foi um acidente muito grave, né? Ele teve fratura de coluna cervical. Caramba. Ele teve que fazer a cirurgia, ele colocou placa, né, aqui na cervical, colocou enxerto ósseo, né, retirou do quadril, e o risco grande de ficar tetraplégico, né, muito grande. Foi de moto? De carro? Não, carro. Capotou quantas vezes, amor? 3 vezes. 3 vezes. Nossa, onde? Tu tava... Lá em Senador Camará. Caramba. Que nessa época nós tínhamos uma franquia em Campo Grande. E nós morávamos no Meier. Então a gente fazia aquele trajeto. Nesse dia, era verão, né? Janeiro. E estava claro ainda, porque isso devia ser umas 5h30 por aí. Eu saí de lá. Interessante que a nossa filha mais nova estava lá nessa franquia. Ela estava com a nossa filha e eu, na hora de ir embora, falei para ela, vamos com o papai, eu te levo. Não, eu vou com a minha mãe. Falei, poxa, vamos comigo. Ela tinha 10 anos. Não, vou ficar com a minha mãe, Não quis. Não quis. E aí eu fui Foi sozinho. de Deus. Tudo a mão de Deus. E aí, quando chegou numa rotatória lá em Senador Camará, eu na principal, eu olhei o sinal, falei, poxa, o sinal está verde. Só que o sinal não estava verde nem vermelho, ele estava com defeito. Só que a minha via era a principal. E eu estou vendo o cara entrando na via. Falei, esse cara não vai fazer isso. E ele fez. E aí eu vinha mais ou menos de 90, 100, por aí. Caramba, foi uma E aí batida aquela decisão de segundos. Freio ou acelero para tentar desviar. Se eu tivesse freado, talvez eu não tivesse tido o problema que eu tive. Eu tentei desviar, no que eu bati no bico do carro dele, eu capotei 3 vezes, o carro parou assim, de lado. de lado. E aí o povo lá foi quem botou o carro no chão de novo, quebrou 3 rodas do carro, caiu o para-brisa. Não, eu... Acordado. Eu só senti uma dor no pescoço. E aí eu procurei o celular para avisar até a ela, né? E aí eu não achava o celular, e um rapaz olhou e falou assim, moço, está lá dentro do carro. Eu falei, pega para mim. Aí ele pulou, que a porta não estava nem abrindo. Ele pulou dentro do carro, pegou o celular, e eu liguei para ela e falei, olha, eu tive um acidente, mas não teve nada de mais não, estou bem. Onde é que você está? Eu falei, estou aqui, expliquei. Cara, que você estava em pé, andando. Sim. Não, discutindo com o dono do outro carro, dizendo que eu estava errado. Eu falei, não estou errado, você entrou na via principal. Caramba. E tal, aquela discussão. E aí eu com dor assim, aí uma pessoa falou, pô, ele bateu na sua porta? Não, mas ele bateu do seu lado ou do lado do... Não, ele entrou na minha frente, eu bati só mas ele entrou pelo lado do motorista. Sim. Né? Sim. Isso eu aprendi, que esse negócio de quem é preferência, a gente tem muita dificuldade. A preferência é sempre de quem vai tomar a batida na porta do motorista. Faz sentido.
Depois que eu aprendi isso com um policial rodoviário, Caramba. porque aí você protege. Quem é que pode ser mais lesado? É quem recebe a colisão na Do porta do lado. motorista, no seu lado. Exatamente. Né? Que foi o caso. É. Então, assim. E aí eu fiquei ali, aí ela chegou um outro amigo nosso, e eu só com aquela dor, você está bem? Estou bem. Aí chegou a ambulância. E aí o médico, não sei, da ambulância falou Socorrista. para mim, olha, eu tenho que te levar para o hospital. Eu falei, não, estou bem, não preciso ir. E aí ele falou, olha, não, você tem que ir, porque se você não for, nós vamos ser punidos, porque você sofreu um acidente, a gente tem que te levar. Se lá o médico te der alta, sem problema. E eu estou tranquilo. E aí o que eu fiz? Eu arriei e deitei na maca dentro da ambulância que estava no chão. Uhum. E aí quando eu cheguei no hospital, que na época era o pior hospital em termos de atendimento no Rio de Janeiro, era muito mal falado, que era o Hospital Estadual Rocha Faria, fomos para lá, porque era o mais perto, né? E aí é que eu senti que o negócio não era tão simples quanto eu imaginava, porque eles me colocaram numa maca que não tinha nem lençol, né? Não tinha lençol, Me travesseiro. botaram lá, não tinha nada, me botaram lá e eu, quando eles tentaram mexer comigo, eu comecei a sentir uma dor imensa. Caramba. E aí o médico falou, calma, não mexe nele não. E aí é que eles começaram a imaginar, esse cara está com um problema grave. E aí é que ele mandou colocar um colar cervical, e aí começou isso. Eu não digo surpreendente, porque Deus surpreende a quem não o conhece. Porque Deus preparou tudo. E aí esse médico, no hospital, que era considerado o pior, tinha raio-x funcionando, tinha tomografia computadorizada funcionando, só não tinha o filme. Mas esse médico que me atendeu, que não era brasileiro, ele falou para mim, olha, eu já sei o seu problema é cirúrgico, mas nós não fazemos aqui. Mas não me disse qual era o problema. E aí, nesse íntere, isso era uma terça-feira, não, uma segunda-feira, se não me falha a memória, na terça-feira, eu já estava todo inchado, e eu não via, porque eu não podia me mexer, Sim. não podia fazer isso. Eu tinha fraturado a coluna C7 com T1. E esse médico falou, olha, eu já sei o problema e nós vamos fazer uma ressonância magnética só para confirmar, mas eu sei qual é o seu problema. E aí eu falei, doutor, ele falou, aqui nós não temos essa ressonância, você vai ter que fazer particular. E aí nós estávamos nessa época com a franquia, uma franquia recente, a gente estava endividado, né? Como todo negócio que você começa, Sim. é assim. E aí eu falei, olha, vamos ter que tirar dinheiro do caixa para poder fazer, era bem caro, uma ressonância, imagina, Sim, há 20 particular. anos atrás, quanto era uma particular de uma ressonância magnética. E aí ela, não, tá bom, eu sei que na véspera de fazer a ressonância, esse médico chegou para mim e falou, eu arranjei o exame para você. Olha. Eu falei, como assim, doutor, de graça? Ele falou, sim, o Estado tem um convênio com uma clínica em Nova Iguaçu e eu arranjei para o senhor fazer o exame gratuitamente lá. E aí foi onde o inimigo falou, bom, agora ele vai ficar tetraplégico, porque eles pegaram uma ambulância para me levar para Nova Iguaçu, e eu, como conheço o Rio bastante, até por causa dessa época de shows que eu andava pelo Rio todo, eu falei para ele, mas você vai por onde? Qual o caminho? Ele falou, eu vou pela estrada de Madureira. Eu falei, não faça isso, porque eu estou sentindo muita dor, eu não posso me mexer, e você vai num caminho que tem muito quebra-mola, muita curva. E ele falou, não, mas o pessoal do trânsito lá disse que é para ir por aí, eu vou por aí. E eu fui numa ambulância solto. Caramba. A ambulância freava, eu batia com os pés na porta da ambulância, eu fui gritando de Campo Grande a Nova Iguaçu. Misericórdia. A ponto de cheguei lá, eu falei para ele, olha só, se você na volta não me levar pela Dutra
e Avenida Brasil, eu não vou voltar com você. Eu vou pedir minha esposa para alugar uma outra ambulância para me levar. Sim. E aí eles fizeram isso, foram pelo caminho. Aí eu não senti tanta dor, porque o caminho era outro. Uhum. E aí, no dia seguinte, aí ela foi pegar a ressonância. E e esse amigo que estava lá no acidente comigo, ele conhecia um prefeito, perdão, ele conhecia um prefeito, e ele disse para o prefeito, olha, esse meu irmão, ele achava até que era irmão de sangue mesmo, esse meu irmão, ele sofreu um acidente, tem que fazer uma cirurgia, e só faz essa cirurgia no INTO, que é um hospital federal que tem 1 ano e meio de fila para você fazer cirurgias. E não é um hospital de emergência, né? E aí ele falou, não, aí a pessoa deu o nome do diretor para que a gente procurasse. Ela foi lá, levou a ressonância e o médico falou para ela, olha, o seu marido não pode se mexer, porque ele está com um pedaço de osso furando a medula dele. Misericórdia. A qualquer momento ele pode ficar tetraplégico. Caramba. E aí essas mesmas pessoas da ambulância atravessaram a rua no dia de me levar para o INTO, pegaram uma maca especial lá dos bombeiros e me levaram todo amarrado para o INTO. Eu cheguei lá numa sexta-feira e lá Deus preparou tudo. Que eu cheguei lá sem ter plano de saúde, que na época a gente não tinha plano de saúde, que tinha aumentado muito, e a gente não estava podendo pagar. E aí lá Deus preparou, eu fui atendido por uma assistente social, por a pessoa que fazia os raios-x, foi lá falar comigo, veio uma médica com raio laser, fazendo exames. Na hora que eu cheguei, eles me tiraram da maca, me colocaram numa outra, que se transformava numa cadeira, e botaram, depois de 1 semana eu consegui ficar sentado, coisa que eu não podia, que eu só ficava deitado. E aí depois veio o médico que ia me operar, e dizendo, eu sou médico, vai te operar. Eu falei assim, mas quem sou eu que não sou nada? Tratamento especial. Que não sou famoso, não sou rico, não conheço ninguém. Mas Deus tinha preparado. Amém. Glória a Deus. Tinha preparado tudo. Verdade. E aí eu fiz a cirurgia na segunda-feira. Era para na quarta-feira eu estar andando. E eu não andei porque o médico que estava no plantão não forçou eu a andar. Porque quando eu saí do centro cirúrgico e vim no corredor para ir para o CTI, que é a praxe, é que eles, depois de 6 horas de cirurgia, eu acordei com minha esposa do lado, a Elisa estava do meu lado. O médico que operou, que é um catedrático, ele falou assim, você está mexendo as mãos e braço? Aí eu falei, sim. Ele mexe as pernas, porque ele tinha avisado a minha esposa que ele ia me operar, mas que eu poderia ficar tetraplégico na mesa de cirurgia. Na retirada desse espinho ali na coluna. Isso, né? Então, poderia ter uma paraplegia, qualquer problema poderia, né, acontecer ali. E hoje, eu conversando com várias pessoas, inclusive uma irmã da igreja que trabalha auxiliando médicos que fazem cirurgias ortopédicas, que a empresa dela fornece material para esses médicos operarem, e às vezes, como são equipamentos que muito modernos, que eles não têm muita habilidade, ela participa de cirurgias, ajudando o médico a manusear. Auxiliar técnica, né? Isso. E ela falou para mim que ela não conhece ninguém que tenha operado C7 com T1 que esteja andando. Olha. Eu sou um milagre vivo. Glória a Deus. Porque Deus permitiu que eu sobrevivesse, voltasse a andar para servir a Ele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Braga. Elisa, o Braga contou a parte da visão dele. Sim. Mas você estava onde durante esse processo todo? Porque você passava à frente da igreja e queria entrar, mas você já tinha aceitado Jesus? Como é que foi isso? Não, eu ainda não tinha aceitado Jesus e eu fiquei 15 dias com ele no hospital. Quando nós voltamos para casa, logo no primeiro domingo eu já fui para Maranata, já fui para a igreja
crente que era crente, né? Falei, vou lá porque vou ver que mistério é esse. Aí eu fui, cheguei lá, né? Ele ficou em casa, tranquilo lá, de molho. Aí cheguei lá, era o pastor Richard, na época. Sim, eu lembro dessa época. Aí eu já fiquei animada, né? Falei, pastor Richard, advogado e flamenguista, Braga vai se render. Braga vai gostar dele. Vai gostar. Aí comecei, né? Fui uma semana, aí fui na segunda semana, aí cheguei em casa, ele perguntou, você foi à igreja? Eu falei, fui, mas fui na Maranata. Ele, tá. Aí, quando ele já se sentiu melhor, né? Acho que na terceira semana já, né? Ou quarta, já estava tranquilo, menos dores, né? Que conseguiu controlar a dor. Aí ele foi à igreja. Entendi. Aí chegamos lá, o pastor Richard leu o Salmo 30 aí. Salmo 30. 30? Porque assim, eu sempre digo o seguinte, Braga, você é crente há quantos anos? Eu digo, eu sou crente há 20 anos, mas convertido eu sou há 17. Por que isso? Porque eu aceitei Jesus no leito do hospital do INTO, porque eu estava lá vendo demônios antes de eu fazer a cirurgia, porque eles não faziam a cirurgia no final de semana, e eu cheguei numa sexta. Sim. Eles só faziam de segunda a quinta, então talvez sexta, acho que era até sexta. Mas como eu já cheguei no final do dia, não estava programado, eles não poderiam fazer. E eu estava vendo os demônios, eu vi uma mulher com um turbante e ela com um neném no colo, ela me oferecia aquele neném. Nossa. E eu via uns bichinhos andando na parede, tanto que a Elisa achou que a batida tinha afetado sua mente. a minha mente, Sua lucidez. que eu não estava bem. Sim. Né? Pediu até o médico se poderia fazer uma tomografia da minha cabeça, etc., mas não era, eram demônios. E aí ela lembrou que nós temos uma comadre que o filho, que hoje é pastor, nessa época ele era só convertido, frequentava a igreja, e ela lembrou e falou, poxa, eu vou pedir o André para vir aqui orar pelo Braga. Nós não éramos convertidos, mas ela, como já assistia os programas, aquela coisa toda, ela aí pediu e ele foi lá, fez uma oração e realmente aqueles demônios desapareceram. E foi quando ele perguntou se eu queria aceitar Jesus. Sim. E eu aceitei Jesus lá. No hospital. No hospital. E aí nós fomos para Maranata e o que acontece? Eu continuei brincando. Eu ia à igreja, mas eu bebia. Eu, antes de entrar na Maranata, eu morava na esquina, tinha uma padaria que o dono era meu amigo, eu ia lá, tomava uma cerveja, aí depois entrava na igreja, ela ia para a EBD e eu não ia. Eu dizia, não vou lá fazer o quê? Vai ficar repetindo o que o pastor fala. Ignorante, né? E aí não ia. Então eu fiquei durante 3 anos brincando de ser crente. Sim. Por isso que às vezes eu falo com algumas pessoas que eu vejo na igreja, eu digo, tem pessoas que têm que se converter. É verdade. Porque eu passei 3 anos que eu não era convertido. Mas aí Deus usou uma segunda estratégia. Eu tive cirrose. Porque, deixa eu só fazer o complemento aqui, né? Eu, enquanto a gente estava assim, né? Eu ia muito à igreja, ele quase não ia. Sim. E ele reclamava, né? Quando tinha qualquer evento de casais, eu queria ir, falava, amor, vamos, vai ter um jantar. E ele, toda hora você quer ir para a igreja? Tudo que tem na igreja você quer? E aí eu, não, mas vamos sim. E eu comecei a orar muito na consagração, né? Que tem lá às quartas-feiras, aquelas mulheres de oração lá. Eu falei, é aqui que eu vou conseguir minha vitória. E aí eu ia, né? Da Marilene, da Irma. Irma, Marilene, Corali, Edelise, né? Isso. Mulheres assim que me ensinaram muito, né? Sim, Foram sim. exemplos mesmo para mim. Então eu falei, é aqui que eu vou buscar. E comecei a orar para que ele parasse de beber. Porque ele bebia, o Braga nunca foi um homem de ficar agressivo. Tem pessoas que bebem, né, um pouquinho e ficam violentos. Ele não, o contrário, ele ficava lento. Amor, te amo, amor. Aí eu com raiva, né? E ele, não, amor. E isso, né, claro, eu não gostava. Sim. Com as filhas ali junto, né? Mas ele sempre foi super tranquilo, mesmo com a bebida. Até, né, que aí ele teve a cirrose, aí tu continua. Aí isso foi em 2005 que nós
entramos para a igreja, eu aceitei Jesus, e aí nos batizamos em 2005, e aí fomos fazer um encontro de casais em 2006, lá no sítio. E aí nós estamos fazendo o encontro, naquela época eram 4 encontros, né? Trabalhando. E nesses vários, aí nós fizemos o encontro em 2006 e passamos a trabalhar no encontro. Eu adorei o encontro e falei, não, eu quero trabalhar. Fomos trabalhar, a princípio, no quebra-galho, depois na decoração, que ficamos longos anos na decoração. Nós ainda estamos trabalhando no encontro de casais. Sim. Só não estamos mais na decoração, mas ainda continuamos, desde 2006 até hoje, trabalhando Legal. no encontro do sítio. E aí, em 2008, eu continuei bebendo, e eu bebia mesmo. Quando as pessoas dizem que bebe, eu digo, não, você brinca de beber. Eu bebia mesmo, porque eu bebia todo dia, o dia inteiro. E aí, como assim? Você é advogado e você bebia? Eu digo, não, porque eu de manhã, em vez de tomar café, eu tomava uma cerveja e comia um salgado. E aí, antes do almoço, eu descia e tomava uma cerveja. No almoço, eu tomava uma cerveja e uma cachaçinha para abrir o apetite. Então, eu bebia todo dia o ano inteiro. Sim. E aí, quando foi em 2000, e aí eu fiquei nessa brincadeira durante 3 anos. Aí, em 2008, eu fui para o sítio para trabalhar no encontro de casais, como trabalhava direto, e aí eu comecei a passar mal. E aí no final, já os casais estavam nos quartos, né? Nas suítes lá, e eu comecei a sentir vontade de urinar, e fui naquele banheirão que tem lá, e eu andando, chegando perto da porta do banheiro, me deu vontade de vomitar. Caramba. Eu vomitei, só que não era um vômito normal, era sangue. Caramba. Eu estava vomitando sangue, aí comecei a me sentir mal, isso sexta-feira. No sábado acordei vomitando e aquilo escuro, eu não sabia o que era. E a Lilian, que é a enfermeira, falou, Braga, eu vou te dar um remédio, alguma coisa, mas eu não melhorava. E aí eu comecei a me sentir debilitado, porque na realidade, eu estava vomitando, era sangue. Eu estava com cirrose e não sabia. E a Lilian falou, Elisa, vocês não vão conseguir trabalhar, é melhor vocês irem embora, mas passa antes aqui no posto de saúde, aqui em Xerém. E nós fomos para o posto de saúde lá, fomos atendidos, fiquei até a noite lá, um médico lá, também enviado de Deus, estancou todo o sangramento, me deu medicação, me colocou com soro, etc. E ele falou para minha esposa, olha, amanhã a senhora leva ele para um hospital. Também não falou o que era. E aí, nessa época, nós já tínhamos um plano de saúde, Sim. mas estava atrasado. E aí ela Aquela falou luta, mim, né? ela disse assim... Só perrengue. Aí ela falou assim, olha, nós vamos ter que ir para o Salgado Filho, né? Porque o plano está atrasado. Mas aí, o Espírito Santo falou com ela, pegou o telefone, ligou para o plano, e o plano falou, não, está atrasado, mas o dele é uma emergência, a senhora pode levar ele para o hospital. E aí nós fomos para o Pasteur, que era um dos mais novos do Rio de Janeiro. Eu, mais uma vez, fui tratado como rei, que eu fui para o hospital pertinho de casa, primeiro mundo. E lá foi que Deus me deu o checkmate. Sim. É agora ou nunca. Porque Porque o que aconteceu? Eu fiquei no CTI, né? Ali com aquele tudo monitorando, e Deus mandou uma médica falar comigo. E ela chegou para mim e disse assim, o senhor bebe demais, né? Aí eu disse para ela assim, para que eu falei isso? Eu disse para ela, a senhora que está dizendo, olha, se aquela médica tivesse com um pedaço de pau, eu acho que ela tinha acabado de me matar ali. Quer dizer, esse desgraçado vai morrer agora, não morreu de cirrose, vai morrer agora. A mulher virou um bicho. A mulher falou, eu estou falando não, eu sou médica. Eu estou dizendo para o senhor que o senhor bebe demais, porque eu vi os seus exames. O senhor bebe demais mesmo. O senhor, seu sangue, o senhor perdeu tanto sangue, seu hematócrito chegou a 26. Se chega a 20, o senhor ia ter que ter transfusão de sangue. Então o senhor bebe demais mesmo.
eu vou lhe dar 2 opções, o senhor escolhe o que o senhor quer na sua vida. Se o senhor quiser viver, o senhor pare de beber. Se o senhor quiser morrer, o senhor continue bebendo. Aí ela saiu com raiva, voltou e falou, e o senhor tem um nódulo aí no rim, eu vou chamar um urologista para falar com o senhor. Saiu embora. batendo na porta e foi embora. Caramba. Aí eu apaguei e falei, Tomou, né? e agora? Cansei, deu Faz ruim. o quê? Eu gosto de beber, não posso beber mais, vou morrer. Falei, eu não posso mais beber. E de 2008 até hoje, 17 anos depois, eu nunca mais botei uma gota de álcool na minha boca. Eu nunca comi um bombom se tivesse licor. Sim. Álcool, nunca mais na minha vida. E a partir daí é que Deus foi trabalhando na minha vida. Aí eu comecei a estudar, fui fazer um seminário de 17 meses, depois eu fui fazer faculdade de teologia, aí fiz na FAECAD, sou bacharel em teologia, depois eu fui fazer pós-graduação na Faculdade Batista do Sul, Sim. sou pós-graduado em teologia e ministério, e hoje Deus me usa dentro da minha igreja, onde eu dou aula na EBD, Sim. no IBM, e continuo servindo a Deus no sítio, Sim. ministrando os cursos do Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida, dando assessoria jurídica a quem precisa na nossa igreja, Sim. gratuitamente, e disponível para Deus. Amém. Porque Deus, ele faz assim, ele muda a trajetória, ele mudou a minha vida de todas as maneiras, não só espiritualmente, como financeiramente. Hoje nós temos uma vida financeira estável. Nós não somos ricos, não temos nenhuma mansão, mas o que Deus nos deu é mais do que suficiente. Que bom. Porque nós não merecemos nada. É verdade. É paz, nós né? somos pecadores. Não tem preço a paz, Não né? tem, não tem. E ele marca tanto que, assim, quando o primeiro dia que eu entrei na Maranata, né, porque como ela falou, É que eu falei. assim, está desligado. Tá desligado. Tranquilo. Não, que eu ia até lembrar o Salmo 30. Mas o que Eu acontece? vou abrir aqui. Qual é o Quando versículo? Salmo 30. Não, ele é pequenininho. pequeno. Mas é a gente ver que Deus está presente. Sim. Porque eu entrei pela primeira vez na igreja Maranata, o pastor era o Richard Robespierre, Sim. e Cascadulenho. eu não levava a Bíblia, porque eu tinha acabado de aceitar Jesus, nem lembro se eu tinha, acho que eu tinha a Bíblia, porque minha mãe tinha a Bíblia. E aí ele disse assim, abra a sua Bíblia no Salmo 30. E o Salmo 30, ele fala exatamente o que aconteceu comigo. Posso ler? Pode ler. Versículo 1, Salmo 30. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma. Preservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os meus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Quer que ele até o final? Sim. Ok. Eu me perdi. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei ao Senhor e implorei. Que proveito obterás no meu sangue? Quando baixo a cova, será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua vontade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio, tornaste o meu pranto em dança alegre.
Tiraste Aleluia. o meu pano de saco e me cingeste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graça te darei para sempre. Muito Amém. bom. Glória a Amém. Deus. Que lindo. E Deus fez isso quando eu entrei pela primeira vez numa igreja evangélica, que é a minha igreja há Amém. 20 anos, a minha única igreja. Amém. Deus pediu com o pastor Liz para dizer para mim: Para te marcar. eu te tirei da cova Amém. Amém. para que você entendesse o meu propósito na sua vida. Amém. Então, eu não faço nada, porque nada que eu faça vai pagar a vida que Ele me deu pela segunda vez. Amém. Amém. Então, Deus é maravilhoso. Eu louvo a Deus todos os dias da minha vida. Eu sou grato à minha igreja, porque ela me apoiou durante todo esse tempo. Mesmo nessa época que eu bebia, depois passou lá o pastor Ari, ninguém me tratou mal, ninguém me confrontou, ninguém, não vou falar com ele porque ele quase não vem, porque ele bebe, porque ele está com cheiro de bebida. Fui bem recebido. Sim. Que a nossa igreja, ela é assim. Ela recebe bem, ela é amorosa. Sim. Então, eu tenho orgulho de estar dentro da minha igreja. Sou Amém. grato a Deus Amém. pela minha igreja. Amém. Muito bom. Agora, deixa eu só falar, Sim. acho que é importante assim, né, o lado da mulher, né? Eu ia pedir para você falar sobre isso. É. Quando estávamos, né, nos organizando, nos preparando para ir para trabalhar no encontro, um dia antes, né, dele passar mal, a gente vai para o encontro na sexta-feira à noite, né? E na quinta-feira ele chegou em casa muito mal, né? De bebida, né? Sim. Chegou e chegava assim, né? Como eu falei, não era agressivo, mas chegava, não queria conversar. E aquela coisa do vício, já pegava uma latinha, já ia para a cama, ficava assistindo televisão, a latinha ali, ele nem bebia, mas era coisa do vício mesmo. Sim. E aquilo já estava de um jeito, e eu falei assim para Deus, nesse dia, eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Não aguento mais. Como que vai ser isso? Como é que eu vou continuar? Né? A gente assim, indo trabalhar, num trabalho que é batalha espiritual pura, e o meu marido assim, desse jeito, não aguento mais. Aí fui orar. E aí, no outro dia aconteceu isso, né? Que ele passou mal, né? E um irmão veio, inclusive, né, lá no momento, lá no encontro dele começou a passar mal, um irmão de Caxias veio para mim e falou assim, Elias, olha só, Deus manda eu dizer, né, falei para o Braga que ele tem que parar. Eu não sei o que é, mas Deus manda eu dizer que ele tem que parar. Eu já falei para ele. Aí eu, na hora, né, Deus me deu Sabia. Você sabe discernimento. o que é. Sabia que era isso, porque eu já vinha batalhando, né? Mas vocês veem que a oração dela é forte. Ela pediu, Senhor, ele tem que parar. Se ele não parar, o Senhor leva ele. Quase que ele me leva mesmo. Né? Ouvi a oração dela, que eu Mas quase a verdade que é que essa doença não foi Deus que colocou, né? Não, claro que não. Foi com a certeza. sua vida. As escolhas. As escolhas, As né? que a gente faz levam a gente para Escolhas erradas. Sim. Por isso que eu nunca mais, eu não tenho nada contra quem bebe. A Bíblia não diz que é proibido beber, mas eu acho que é uma coisa que não acrescenta nada. Sim. Por tudo que eu vi durante esse tempo que eu bebia, por tudo que eu gastei de dinheiro, por todos os problemas que eu tive de saúde, Sim, eu não vejo sentido nenhum em bebida. Sim. sim. Agora, cada um faz o que acha melhor na sua vida, né? Eu fiz escolhas erradas, mas Deus ainda me deu uma nova chance. Teve misericórdia de Teve vocês. misericórdia. Bacana. A questão da sua oração e da sua insistência em orar pelo seu marido, a gente vê diversos testemunhos das mulheres exercendo essa função, né, cara? E eu já fui alvo de orações da minha mãe, Sim. o pastor Paulinho também. Teve, talvez, situações de eu ser alvo de orações da minha esposa e Com uma certeza. esposa orar pelo marido. Nesse caso, foi a esposa orando pelo marido, né? É. Para que Deus mudasse a vida do marido e, consequentemente, isso mudaria a vida de toda a casa. É verdade, A realidade é da casa verdade. inteira.
Porque não dá para ter uma casa saudável só com um lado saudável. Sim, Tem que estar totalmente saudável, né? É verdade. Fala e um a pouco gente, mais né, assim, a mulher é intercessora, né? Sim. A mulher é ajudadora, apoiadora, né? A gente está ali justamente para poder ajudar o homem a sustentar emocionalmente, né, a casa, né? A gente sabe que o homem tem um papel muito importante, né, de liderança, né, de sacerdote, mas a gente está ali junto, Sim. né? Sim. Nós estamos no mesmo, vamos dizer, no mesmo barco, né? Sim. A gente está ali lutando pelo bem-estar da família, dos filhos, né? E quando a gente aprende isso, né, fica mais fácil, né? Porque o casamento, né, a gente fala sempre, é uma decisão. Tá? Ninguém, infelizmente, hoje em dia, né, as pessoas estão muito assim, né, vulneráveis, né, aos ataques. Sim. Porque, bom, vou tentar, se não der certo, parte para outra, a fila anda, né? As pessoas pensam assim hoje em dia, né? E a gente sabe que quando a gente se casa, a gente tem que ter esse pensamento. Eu vou casar para dar certo, para ficar bem. Então, fica sozinho. Por que você vai construir uma família? Porque a consequência maior, infelizmente, né, quem sofre são os filhos. Não tem jeito. Dentro da sua estratégia, durante o período que ele ainda estava ali dependente ali do álcool, você entrava em rota de colisão com ele? Não. Não. Não, eu, claro, reclamava, né, que a gente, Sim. né, não tem sangue de barata. Lógico. Até, como ele falou, gastou dinheiro, até isso, né? Eu lembro que eu falei uma vez, não sei se você lembra, eu falei, se juntasse essa grana, poxa, a gente tava, o guarda-roupa estava cheio, dava, né? Exatamente. Então, a gente fala. E eu nunca bebi, né? Eu até, não vou dizer que eu nunca bebi, às vezes, né, um copinho, uma coisa assim, mas nunca gostei, né? Ela nunca me acompanhou. Nada. Foi um caminho que você fez sozinho. Ela nunca tomou uma lata de cerveja sozinha, nunca. E não é porque eu não era convertida ainda, né? Porque de mim mesmo. Não foi. Do meu lado? Eu não curtia mesmo, né? Então, assim, é muito importante, né, que as mulheres estejam ali, primeiro, observando, orar, né, pelo motivo correto, né? Bom, o que está ali dificultando mais, né, o caminhar do casal, o nosso relacionamento, o nosso diálogo, e orar, né, incessantemente. Orar, lembrou, ora, sabe que a qualquer oportunidade falar também de Jesus, entendeu? Embora, né, ele, como ele mesmo falou, ele não estava ainda firme, mas eu continuei indo, as nossas filhas iam, né? Ia para a escola bíblica, ia aos cultos e aquilo. Ele foi vendo isso. Então, o meu testemunho, eu acho que ele, né, pensou, poxa, vai valer a pena, né? E teve aquela coisa, né? Deus quebrou as duas pernas da ovelha, né? Ou vai ou racha. Deu outra oportunidade. Então, vamos lá, meu filho, se acerta aí. Entendeu? Mas vale a pena a gente lutar, interceder pelos nossos maridos. Amém. Sim, muito bom. Ô Paulinho, eu fiquei pensando aqui, o homem, aí eu falando da gente aqui, nós três, né? Sim. A gente, às vezes, se pega caladão em casa. Eu não sei se você é assim, mas eu acho que, de forma geral, o homem, às vezes, ele trabalha muito mais aqui dentro, na cabeça, para resolver certos problemas, tentar encaixar a coisa primeiro aqui dentro, para depois ir fazer. Né? E às vezes o homem ele fica meio isolado. Eu me sinto assim às vezes, né? Às vezes eu tô passando por eu sei que vai ter algum compromisso, alguma coisa importante que vai acontecer. Você se fecha. Eu me fecho e começo a resolver tudo aqui, eu fico lá e tal. E às vezes a Jéssica fica comigo, o que está acontecendo? Tá tudo bem? Eu falo, tá tudo bem. Eu só preciso resolver aqui. Mas eu fico pensando também, se a gente também não tomar cuidado com isso, a gente pode procurar a válvula de escape errada. Sim. Para resolver essas questões, as nossas caraminholas aqui na cabeça, as nossas dificuldades, nossos medos, nossos anseios, porque, tu é pai de família, tu tem conta para pagar, teu filho, que você precisa ser exemplo para ele, se você tem que cuidar da sua esposa, da sua casa e tal. E se você não tiver cuidado com isso, você pode usar a válvula de escape errada e você pode se apegar a alguma coisa que vai te tirar daquela situação ali que você fica tenso, né? É quase que sei lá, o homem precisa, às vezes, de um silêncio
dele ficar sozinho. Eu sinto que eu preciso Acho que disso. todo ser humano precisa de uma solitude de vez em quando, ter o seu momento, né? Mas eu acho que o homem, nesse ponto, a gente quer passar confiança, quer passar que está no controle. Sim. E nessa hora a gente, às vezes, não quer mostrar vulnerabilidade para a esposa. Sim. E aí acaba se complicando. Pela função de querer trazer segurança para Exatamente. E a esposa está ali para ajudar. Então não faz sentido ela ser a última a saber ou compartilhar. Eu vejo que comigo a Juliana me ajuda muito. Graças a Deus eu tenho uma companheira e eu posso dividir as minhas dificuldades, Glória os nossos a Deus. medos. Glória a Deus. Né? Porque a gente também tem esses momentos. E quando você tem uma mulher sábia, ela consegue te ajudar, te levar para a Bíblia, o que a Bíblia diz, vamos ver, né? Te ajuda em oração. E às vezes também respeitar esse tempo, esse que a gente está mais isolado, entendendo que está acontecendo alguma coisa, não é nada com ela, não tem nada a ver com os filhos, mas porque você verbalizou. Então eu acho que verbalizar é bom. Né? Não para todo mundo, você não vai ficar contando seus problemas para todo mundo, mas para o cônjuge, eu acho que é importante. Tem que falar. Uma coisa que eu tenho vivido é tipo isso. Às vezes eu entro nessa paranoiazinha de ficar pensativo e fechado. A Jéssica vem e me pergunta, tá tudo bem e tal. Aí eu peço, tipo, tá tudo bem, me dá um tempo, ela já percebe que eu tô naquela vibe. E aí... Só que eu acabo falando com ela. Sim. Né? Isso dura só um tempo. Depois E aí eu compartilha, falo, né? Tá acontecendo isso, aquilo, minha cabeça, eu tô com medo disso aqui, eu não consigo controlar isso tudo e tal. Aí ela, me ajuda e tal, como esposa, como amiga, como parceira. Eu acho que a gente pode ter esse período do homem entrar na caverna de vez em quando e ficar quieto. Mas eu acho que é importante a gente sair da caverna e falar com a esposa, cara. Tem que compartilhar. E compartilhar com ela. Não achar que eu não posso preocupá-la ou achar que você é o dono de tudo, né, cara? Engraçado que você falou, eu fui trazendo para mim. Eu acho que quando eu chego bem cansado em casa também eu preciso ir para a caverna meia hora. Deixa eu ir pro quarto. Às vezes o mais novinho não entende ainda, tem 10 anos, está todo empolgado. Cheguei em casa, quer falar, quer brincar. Eu falo, calma, daqui a pouco a gente conversa. E aí realmente você precisa é como se fosse fechar o que está acontecendo lá fora e abrir a caixinha do pai, do marido, né? A vida adulta ela bate na gente de uma forma muito diferente, né? Quando ela... Alguns demoram um pouco mais, outros demoram um pouco menos, né? Tem gente que acaba ficando adulto muito cedo, porque a vida exige que a pessoa fique adulta muito cedo. Amadurece, né? Mas eu vejo isso, que eu acho que se a gente não tiver sabedoria para vivenciar esses conflitos, a gente pode acabar caindo em soluções fáceis, né? Talvez bebida, né? Talvez o cara entrar em caminhos fora do matrimônio dele, achando que isso poderia ajudar ele de alguma forma, ou então tirar ele daquele problema. Então, assim, eu fico pensando, tipo, cara, nós homens, a gente precisa conversar com as nossas esposas, a gente precisa abrir nosso coração para elas. A gente pode ter a nossa caverninha de vez em quando, mas não é bom a gente ficar lá para sempre, não. É verdade. Né? A gente tem que compartilhar e tal, para poder a gente crescer, evoluir e a casa fique saudável. E o texto de Salmo 30, que o pastor Richard leu, né, é muito lindo como Deus falou com você. Ele te tirou da cova e te provou que a alegria da sua vida é Ele. Né? Legal. Né? Você agora canta e dança de alegria porque você conhece a verdadeira alegria. É verdade. Não está mais naquela latinha. Não está preso, né? Sacou? Aquilo era uma prisão. Porque eu conheci a verdade. E como a verdade liberta. Libertou totalmente. Entendeu? A alegria que eu tinha em beber, estar com amigos, bebendo, rindo. Hoje eu me alegro no Senhor. Sim. Porque Ele é tudo. Sabe outra coisa que eu vejo, Braga? E comigo, acho que foi um pouco assim também. A minha conversão foi progressiva. A da Juliana foi mais assim, da água para o vinho, uma mudança mais... A minha foi mais parecida com a sua. Eu fui melhorando, tive alguns tropeços, passo a passo. Algumas vezes você regride um pouquinho, depois você avança mais. Mas eu lembrei daquele milagre de Jesus com 2 toques no cego. Algumas vezes nós precisamos de um segundo toque. Né? Ele toca a gente a primeira vez, mas a gente precisa de um segundo toque. Né? Ele via homens como árvores. E dali ele passa, quando Jesus toca... Não que Jesus não tenha poder para fazer um milagre de uma vez só. Claro, aquilo está ali para nos provar que muitas vezes eu preciso de um segundo, de um terceiro toque. Talvez quem esteja nos ouvindo hoje possa falar...
eu preciso de um segundo toque do Senhor Jesus, eu já sou crente, eu acredito em Jesus, mas eu ainda não tenho o compromisso, a fidelidade com Ele que eu deveria ter. Sim. E o momento é hoje, né? É verdade. Porque Ele estará eternamente conosco e Ele sempre dá mais uma chance. Amém. Porque o amor dele não tem medida. E a palavra dele nos garante que Ele estará conosco em qualquer situação. Amém. São várias passagens, principalmente em Mateus 28, de 18 a 20, que Ele nos dá a grande comissão e no final Ele diz: e eis que estarei convosco até a consumação do século. Então nós temos a certeza, porque a palavra de Deus não mente, garante, de né? que Ele estará conosco em qualquer situação, na Amém. alegria, na tristeza, porque como a palavra dele diz no próprio Salmo, que a alegria vem pela manhã, o choro pode vir à noite, mas de manhã a alegria, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sim, sim. Então, por maior o problema que nós estejamos passando hoje, nós temos a garantia de que Ele está do nosso lado com o problema e que esse problema Ele vai resolver, porque Ele é Deus, porque Ele nos ama, nos amou primeiro. Amém. 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 Muito bom. Eu acho que a grande lição que a gente tira é isso, né? Dessa conversa de hoje. A gente, assim, que por mais que você é um cara convertido hoje, você é uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, mas você continua sendo um homem. Sim. Que de vez em quando você vai ter medo de alguma coisa, de vez em Sim, quando você vai sim. ficar tipo, meu Deus, como é que eu vou resolver essa coisa? É. Só que agora você não busca mais uma válvula de escape errada. Sim. Você, tô com medo, Senhor, tô com medo, me Olha, ajuda. outra lição que fica é a sabedoria da nossa irmã, que Deus deu para ela no tratar esse tempo, para não ser negligente ao não falar nada, mas Sim. também não falar demais e acabar trazendo problema para o casamento. É verdade. A Bíblia diz que a mulher que é virtuosa, ela constrói a sua casa. Verdade. E que a tola destrói com as próprias mãos. É verdade. Né? E tem muita gente que tem destruído os seus relacionamentos, não tem percebido, tem pedido. Por ser afoito. Isso, a Bíblia diz: Senhor, me dá sabedoria, Ele dá em abundância. Ele dá. É. Então a gente tem que pedir sabedoria nesses problemas familiares, que é totalmente diferente, às vezes, o emprego, que como a gente falou, o emprego, a gente sai do emprego, pede demissão e vai para outro. É. Casamento não é descartável. A gente vai lutar pelo nosso casamento. Apesar da sociedade criar essa ideia de que mas não é não, cara. É, por isso que, como pastor, eu sempre indico psicólogo crente. Porque se você indica alguém que não é crente, ele vai falar: você tem que ser feliz. Isso aí. Você tem que correr atrás da sua felicidade. Que bom que nós temos médicos não, mas psicólogas e psicólogos, né, cristãos, que a gente pode indicar. Eu sei que nessa hora ele não usa a Bíblia como material, né, mas ele tem os valores intrínsecos que fazem toda a diferença. É, verdade. Totalmente. Glória a Deus. Que bênção. Muito bom. Que bênção. A gente pediu no início, antes de começar a conversa, o texto bíblico do coração de vocês. E o texto que vocês me passaram foi Jeremias. A gente meio que já tem o Salmo 30. Que é o Salmo 30 que está encaixado perfeitamente, mas a Elisa também me passou o texto de Jeremias. Então, acho que o Salmo... Jeremias 29, 13. Deixa eu abrir aqui. Jeremias... Sabe de cor, irmã? Sei. Pode falar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Eu acho que é isso. Então a gente tem os dois textos, um representando cada... E que realmente tudo a ver, encaixa perfeitamente. Glória a Deus. Deus realizou os seus pedidos, os seus anseios, os seus sonhos para sua casa. E Deus salvou sua vida, transformou totalmente. Amém. Né? Mudou as razões de alegria da sua vida, mudou tudo. Né? É verdade. Glória a Deus. E a gente, assim, né? A gente vê, né, a resposta, né, na nossa família, né, pastor? Porque não somos perfeitos, né? Nosso casamento não é perfeito, né? Com certeza. Mas, assim, nós demos um bom testemunho para as nossas filhas, para a nossa família, né? Sim. E elas também acreditam no casamento, né? Glória a Deus por isso, porque, né, também tentam manter seus casamentos, né? Estão casadas, né? Amém. Graças ao Senhor Jesus, né? A gente, quando precisa, a gente aconselha, né? Isso é uma coisa que já está dentro da gente, né? No trabalho, né? Certo. As pessoas, eu sou professora, né?
E tem muitas amigas, então a gente está sempre conversando, e eu estou sempre aconselhando, né? Porque eu acredito, né, na família, no casamento, e falo para elas, tem que saber investir, né? Tem que ter sabedoria, tem que saber, né? Verdade. Né? Porque tem que saber com quem realmente quem você pretende ter do seu lado, né? Não é só você ter um homem, né? Uma figura masculina, mas ele tem que ter várias virtudes ali e quando não tem, você vê, bom, dá para trabalhar. Vai moldando, vamos né? moldando, exatamente. Vamos, né, orar e aí a gente vai seguindo assim. Amém. Eu lembro que minha mãe falou para Juliana assim, ó, eu eduquei até aqui, daqui em diante você que eduque. Passei o bastão. Eu dei o meu melhor. Dei o meu melhor. Agora é com você. É isso aí, tá certo. Mas é isso, porque Deus coloca uma ajudadora. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, ele já sabia que o homem não foi criado para ser sozinho. Sim. Por isso que no princípio ele diz, não é Não é bom bom, o homem não é estar bom só. o homem de né? só. E ele deu uma ajudadora. E deu essa ajudadora, instituiu a família e disse que não era para separar. É. Né? É isso Porque aí. por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Uma só carne não separa, não divide. Por isso que Jesus, em Mateus 19, ele diz, quando confrontado, né, que perguntam a ele se pode o homem repudiar a mulher, ele disse que não. Né? E ele disse, não, mas por que Moisés deu carta de divórcio? Ele disse, por causa da dureza do coração. Mas ele disse, no princípio, não era assim. É isso aí. Porque Deus não criou o homem para casar e separar. O casamento é para a eternidade. Isso é plano de Deus. O homem é que quer mudar. Separar é plano do homem. Exatamente. A situação de Deus. Deus criou o homem para viver até que a morte os separe com a mulher. Porque quando quer separar, é porque está faltando perdão. Perdão. E perdão, Jesus também deu uma lição sobre isso, porque é infinito. Porque dizer que é 70 vezes 7, nós não vamos nos limitar ao total dessa conta. É infinito. Então, se há perdão, há paz. Amém. Amém. O casamento Isso aí. sobrevive sempre e tem que ter decisão. Amém. Eu decidi viver com ela até a morte. Amém. Enquanto Deus permitir, nós estaremos juntos, Muito Amém. bom. trabalhando na obra do Senhor. Amém. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Glória a Deus. Muito bom. E aí, quer deixar mais alguma palavra? Eu acho que era legal, não sei, tanto tempo de casado, dá um conselho aí para quem está começando, né? Falar alguma coisa do coração para quem está assistindo a gente. Vamos lá. Bom, eu acredito que todos nós podemos ter, né, um casamento saudável, né? Mas nós temos que fazer também a nossa parte. Não adianta a gente esperar somente do outro, né? A gente tem que perseverar. Tem a questão da decisão, que é você passar por cima, né, das circunstâncias. Eu quero continuar, então eu vou lutar por aquilo, que é o meu casamento, a minha família. E assim, né, como eu falei, procurar também no lugar certo, né? Sim. Não adianta pegar uma pessoa que você está vendo que não tem chance, né, de repente, de você se acertar, já, porque tem os sinais, né? O namoro é para isso, né? Tem os sinais ali, e você vai amadurecendo, tem que ter sabedoria acima de tudo. Não adianta você vai conhecer uma pessoa que você está vendo que totalmente errada, vamos dizer assim, né? Práticas tem contrárias alguma, às suas. Exatamente. Estilo de vida totalmente. E aí você vai querer mudar a pessoa totalmente? Difícil. Já vai começar assim, é difícil. Então, vai Porque devagar, ninguém muda observa. ninguém, né? Verdade é Exatamente. essa. O Espírito Santo pode nos moldar. Exatamente. Mas a gente tem que deixar ser moldado, né? E é isso, porque bom. vale a pena ser casado. Vale. É verdade. Vale a pena. E as pessoas têm que entender o seguinte, o casamento, ele não é uma relação fácil. Por quê? Porque o marido veio de uma família, a esposa de outra, que são normalmente totalmente diferentes. O homem é diferente da mulher. Mas o casal, ele tem que entender o seguinte, que tem que abrir mão
Tem que que ceder. entender que tem diferenças, não só de sexo, mas diferenças de criação, de Sim. comportamento. Tem que abrir mão, tem que ceder. Nós não podemos ter confronto eternamente. Nós não podemos repetir Adão, a mulher que tu me deste, reclamando com Deus. Sim. Ou seja, que Deus errou, deu a mulher errada, a mulher que tu me deste, olha aí. Deus não deu a mulher errada. Botou a culpa em Deus. Né? Exatamente. O homem é que tem que entender o seguinte: quando ele começar a achar que a mulher dele está errada, ele tem que pedir a Deus para mostrar o erro dele. Ele tem que dizer para Deus: Senhor, me melhora, me dê mais paciência, me ajuda para que eu possa viver melhor com a minha esposa. Porque o plano de Deus é esse. Ele criou o homem, deu a varoa e disse: crescei-vos e multiplicai-vos. Ele deu a família. O maior bem de Deus é a família. Amém. E é por Amém. isso que o inimigo das nossas almas, ele passa 24 horas usando todos os meios possíveis para acabar com a família, que é a obra de Deus. Mas nós, que somos cristãos, temos que perseverar e mostrar que o inimigo se levanta para cair, que os casamentos vão permanecer, porque Deus é maior do que Amém. tudo. Amém. O Amém. inimigo não vai conseguir, em momento algum, destruir a obra de Deus. Amém. Amém. Muito bom. É isso. Muito bom. Glória a Deus. Eu acho que a gente finaliza muito bem esse episódio. Com certeza. Então, se você está assistindo até aqui, já comenta, compartilha também. Compartilha nos grupos de casais, é uma Sim, boa. né? exatamente. Nos grupos de casais. Se você está no grupo de casados para sempre, caraca, compartilha. Compartilha. Compartilha esse episódio. Testemunho lindo. Testemunho muito lindo dos nossos professores e líderes do Casados para Sim. Sempre. E é isso. Eu Muito acho bom. que a gente finalizou o nosso episódio de hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, compartilhando, comentando, curtindo. E é isso. Até o próximo. Tamo junto na Real, agora com uma nova dupla. Nova dupla. Logo, logo, pastor de volta. Isso. É isso. Um beijo. Até a próxima, gente. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Deus abençoe. Deus abençoe.